Boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Amanda, boa noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. A sala está aberta, podem entrar. Boa noite. Vão entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um tema empolgante e parece que esse tema está no ar, porque eu vi muita gente falando sobre isso, mas eu já tinha lançado o tema. Então nós vamos falar algumas coisas diferenciadas, marcando um pouco mais essa imagem, né, da possível traição, né? Mas eu queria falar disso sobre um processo mais sistêmico para vocês. Oi, Cecília, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje o tema é o que está por trás das traições, né? Eu estava falando aqui que parece que tem uma traição no ar, porque muita gente falou sobre esse tema. Podem entrar todos, sejam todos bem-vindos. Mas eu queria falar uma abordagem sistêmica mesmo, mais voltada para o pensamento e para as leis sistêmicas, para ver como que isso atua dentro dessas leis, que eu acho que é uma abordagem diferenciada. Boa noite. Ai, que ótimo, Lourenço. Nos conhecemos em Ribeirão, no congresso. Muito prazer. Seja bem-vindo. É só sentar e tomar um chá. E vamos conversar. E antes de falar sobre o tema, de começar, em qualquer situação, né, nós precisamos trazer para a nossa vida, são as 3 leis sistêmicas. Vocês já devem ter escutado todo mundo falar sobre isso. Mas eu vou repetir, porque às vezes a gente esquece. E a gente não percebe a ligação que isso tem com a nossa vida no dia a dia, né? De como nós podemos levar isso para o nosso dia a dia, para que a gente não seja surpreendido, digamos assim. Oi, Carlinhos, vamos entrar. Oi, Elsa, querida amiga. Saudade de todos vocês. Oi, vamos entrando, gente. Então, essas 3 leis que regem o campo sistêmico, que o Bert padronizou, digamos assim, né? Que é o respeito, né? Que todos vocês já devem conhecer, mas eu vou falar e eu quero falar da traição através dessas leis. Boa noite, gente, muito boa noite. Então, as leis são hierarquia, né? A hierarquia, ele coloca uma ordem dentro de um sistema, porque aquele que chegou primeiro tem direito sobre os demais. É como se você tem que respeitar os mais velhos, sabe aquela história? É isso mesmo. Aquele que chegou primeiro tem que ser respeitado, tem que ser olhado, né? Boa noite, Luiz, vamos entrando. A outra segunda lei é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, não importa o que ele tenha feito,
mas ele pertence ao sistema. E o equilíbrio na ordem do dar e receber. Aí é que o bicho pega, vamos dizer assim, né? Esse equilíbrio é que fica muito difícil. Então, se alguma dessas leis ela é desconsiderada, ela não é vista, ela não é respeitada, digamos assim, os emaranhamentos começam, os desequilíbrios começam nas relações e as separações são fadadas a acontecer, digamos assim. Eu sempre digo que aquele que tem um compromisso, né, que tem uma... pior ainda, aquele que trai, né, aquele que trai, na realidade, ele precisa de muita ajuda. Ele não percebe isso, que o buraco é mais embaixo, as coisas são muito mais fundas do que ele possa imaginar. Não é simplesmente porque a menina do lado é mais bonita, ela é mais cheirosa, ela é mais gostosa, porque a minha mulher virou um bagulho, porque meu marido já não me olha mais. Não é simplesmente por isso. Existem muitas dinâmicas ocultas e que eu queria dar uma abordada sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Então, tudo aquilo que eu vou falar aqui, gente, assim, existem exceções, tá? Toda regra tem exceção. Mas é o que a gente vê, né? É o que a gente percebe, o que eu vivi esses 20, 30 anos nos meus trabalhos sistêmicos, né? Cada pessoa, ela vive uma situação diferente, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem uma família, tem um enredo familiar diferente. Traição, na realidade, é o antônimo de confiança, certo? Então, assim, quando uma pessoa trai, o que quebra na relação? Quando essa relação, essa confiança é quebrada, dificilmente você vai conseguir recuperar. Essa que é a verdade. Sabe aquele vaso que quebra e aí você cola e aí coloca assim virado para frente, aquela parte que não quebrou e a parte remendada fica para trás porque você acha ele tão bonito, você tem tantas histórias ali, aquilo foi dado, foi um presente dado por alguém que você gostava muito, mas você sabe que está quebrado. Toda vez que você olhar para aquele vaso, você vai dizer assim, ele quebrou. E aquilo que quebrou, como aquilo ressoa dentro de você, de que forma aquilo reverbera em você, nas suas decisões, nos seus atos, nas suas ações. Existem muitas histórias, eu podia contar assim inúmeras histórias, né? Mas eu queria que você percebesse que cada tipo de relação, ela tem que ser baseada na confiança. E todo relacionamento, né, ninguém está livre disso, desse acontecimento, pode se sentir traído por alguém. Mas você tem que perceber qual é o tipo de traição e o que essa traição está querendo dizer para você. Se você tem um compromisso com alguém, gente, é importante que você estabeleça um acordo, umas regras, né? Eu sempre digo assim, que uma frase que eu sempre falo, o combinado não sai caro, né? Então, se você tem um esquema e você quer viver um esquema de vida nessa relação, senta, olho no olho e vamos combinar. Vamos combinar o que um pode, o que o outro pode, como é que isso funciona, como é que a nossa relação funciona. Mas sabe o que acontece? Na maioria das relações, esse diálogo não existe. A gente vai vivendo um dia atrás do outro, só se baseando nas informações que nós temos da nossa vida, da nossa história de família, por exemplo, né?
das imagens e das crenças que eu fiz quando eu vivi lá atrás e quando eu vi lá atrás algo. Quando eu vi, eu fiquei calado. Quando eu ouvi, eu fiquei calado. O que eu, na minha infância, criei a respeito dessas imagens, né? Por não falar nada, por não perguntar, por não questionar, ou por medo até dos meus pais se separarem, né? Tipo assim. Quando existe um diálogo franco, honesto entre duas pessoas, eu digo que essas duas pessoas são adultas. Mas quando existe briga, conflito, picuinha, discussão, você ainda não adulteceu. A sua criança ainda está querendo provar alguma coisa, está querendo ser aceita, está querendo cobrar do outro algo que está faltando dentro de si. E o que está por trás dessas inúmeras situações, né? Então eu queria começar por aí. Porque olha só, quando você se propõe a casar, né? Você não... Muitas vezes tem gente que nunca se trabalhou e diz, aquela história eu já esqueci, aquele primeiro amor que me deu um chute, né? Eu já esqueci, aquilo não era amor de verdade. Mas existem várias nuances nas relações e várias situações, mas todas elas, gente, desculpe, elas estão baseadas na nossa família de origem. Elas estão baseadas naquilo que vem lá de trás, nos conceitos e preconceitos e julgamentos que eu criei desde a minha infância. Daquilo que eu ouvia minha mãe falar, daquilo que eu ouvia minha mãe reclamar, isso tudo cria uma imagem pré-concebida dentro de mim. E eu vou levar isso para as minhas relações. E de que forma isso vai funcionar nas minhas relações? Segundo imagens pré-concebidas e fabricadas dentro de mim. Então a gente podia começar com equilíbrio no dar e receber, porque aí, muito mais aí é que o bicho pega. Então, por exemplo, poderia começar falando das carências infantis. Aquelas carências, por exemplo, que... sim. Todos podem participar, só clicar. A carência infantil que vem, por exemplo, de um afeto, né? Um afeto de uma mãe que abandona um filho. Por exemplo, podem ser várias situações, mas ela pode ter abandonado porque ela deixou de amamentar, ou porque ela teve uma depressão pós-parto, ou porque ela viajou com o pai e essa criança foi abandonada. Ou porque ela não tinha recursos mesmo, então uma tia criou, ou a avó criou, ou a mãe estava sempre ausente, né? Ou porque ela realmente não queria aquele filho, mas teve que criar, por exemplo. Existe uma nuance aí. Carências, cada um vai ter uma história diferente. E nós não podemos aqui catalogar todas, porque o tempo é pouco, né? Seria visto isso dentro de realmente de uma constelação. Então, o homem que teve esse abandono, de alguma forma, dentro dele, ele tem uma carência pelo feminino, pelo afeto do feminino. Então, o que acontece logo de cara? Ele casa e aí ele projeta esse feminino que ele tem de imagem na esposa. E isso é inconsciente, tá, gente? Nada disso é uma coisa fabricada, porque eu vou fazer assim, assado. Não, ele nem sabe que está fazendo assim. Então, o que acontece? Depois que a primeira paixão acaba, e isso acontece às vezes muito mais quando vêm os filhos. Quando vêm os filhos, a gente diz que filho, vai unir a família, vai unir o casal. Às vezes não. Às vezes os filhos separam. E vou te dizer por quê. Por várias situações. Primeiro, porque a mulher começa a dar mais atenção às crianças do que para o marido. Nesse ato, e o marido ainda está carente
da infância dele, do afeto feminino, ele vai disputar com o filho. Ele vai projetar nessa mulher a mãe. E aí ele começa a ter caso na rua, porque ele está carente de afeto. Outra coisa que pode acontecer aí, eu vou falar algumas coisas que podem acontecer nesse movimento, tá? A mulher esquecer de quem veio primeiro, que foi o marido. O marido veio primeiro do que o filho. Ah, Selene, mas a criança tem que amamentar, a criança tem que ser cuidada, ela é um bebê. Você precisa conversar com o seu marido sobre isso e colocar ele nessa função maternal também, porque o pai, ele pode fazer as funções de mãe para ajudar. Mas muitas vezes a carência dele é tão grande e tão forte que mesmo ele ajudando, ele não dá conta, né? Ele não dá conta dessa disputa, desse tempo que a mãe dedica ao filho. E pior, se ela dedica esse tempo ao filho e ela tem uma depressão, ou ela tem uma depressão pós-parto, por exemplo, ela não vai se dedicar ao marido e não vai se dedicar ao filho. E aí ela fica ausente na função mulher. A função mulher é bem diferente da função mãe. E lembre-se, marido não é filho. Se entra um filho e você começa a chamar ele de filhinho também, ou de painho, gente, muda, né? O enredo da história dos dois. Já passa a ser outra coisa. Então a função de hierarquia é pai e mãe. Pai e mãe tem precedência sobre os filhos que vieram depois. Isso é a primeira hierarquia. Porque com o passar dos tempos, tem mulheres que se dedicam tanto aos filhos que elas esquecem que o marido é que, às vezes, ele que sustenta a casa, ele que sustenta a família, e ele tem prioridade porque ele chegou primeiro. O primeiro pedaço do bife vai para quem? Para o meu filhinho querido, ou para minha filhinha querida. Então, a mulher tem que ter cuidado com isso. Primeiro ela serve o marido. Ah, mas Selene, isso não é muito machismo? Não, não é não. Isso é ser mulher. Isso é respeitar a hierarquia. O marido chegou primeiro. Então, as crianças almoçam separado. Mas isso acontece, às vezes, ao longo do crescimento. E o filho, muitas vezes, se coloca numa posição fora do lugar dele, entre pai e mãe. E aí o que acontece? O filho fica aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um lápis para vocês verem o que eu quero falar. Fica aqui o filho, pai, o filho e a mãe. O filho fica entre o casal. E aí o que acontece quando o filho está entre o casal? Quem é o pai? Quem é que dá força para quem? Né? Porque aí o filho ou a filha fica num lugar que não é dele, tirando a força dessa relação. Esse é um dos exemplos. Então, voltando para o homem que tem essa carência, ele projeta nessa mulher a mãe. E aí ele pode ter raiva da mãe, porque a mãe abandonou. Ele pode ter ressentimento, né? E ele pode não ter imaginado que isso tudo, não, a minha mãe, eu gosto da minha mãe e tal, mas ele não percebe que na alma infantil dele existe ainda uma cobrança que não foi ressignificada, que não foi tratada, digamos assim, que não foi cuidada por ele. E aí o que acontece? Ele projeta nessa mulher a raiva da mãe. E muitas vezes a mulher ela não fala o que ela está sentindo. Ela não reclama, ela se submete muitas vezes por amor, para não perder o homem, porque ela gosta dele. Então existem muitas facetas. E aí quando uma mulher atrai um homem, que a mulher tem um magnetismo, né?
ela espelha isso, né? Ela espelha também algo que ela viu. Ela não atraiu esse homem à toa. Gente, existem dois polos, tá? 50% de cada um. Então, ninguém é o culpado ali. Existe o dar e o receber. Por que eu estou vivendo isso? Porque eu estou atraindo esse tipo de situação. A quem eu estou a serviço de quem? Eu estou repetindo a história de quem na minha família? Da minha avó, que foi traída pelo meu avô? Da minha avó, que foi abandonada por ele e criou filhos sozinha? Sabe, do meu pai, que traiu a minha mãe? Mas qual é a história deles? É sempre uma bola de neve. Nós precisamos sempre olhar, ter esse olhar mais amplo, esse olhar sistêmico, tá? Para poder entender a sua própria história. Então, nós sempre atraímos parceiros espelho mesmo, que tem uma situação parecida, que tem uma situação semelhante à nossa, para que um possa olhar para a história e resolver. Às vezes esse aqui perdeu a mãe cedo e esse aqui também perdeu a mãe cedo. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai casar e tem essa mesma história dos dois polos, para não espelhar esse tipo de relação e não cobrar um do outro. Então a esposa muitas vezes ela paga esse preço, mas paga em termos. Ela também atraiu esse sistema. É óbvio, sempre tem alguma coisa. E quando isso acontece, gente, vai fazer uma constelação antes de tomar qualquer postura, qualquer posicionamento, né? Por quê? Porque quando vocês dois colocam a constelação, vocês têm a oportunidade de ver quem foi excluído ou quem não foi respeitado, não foi cuidado lá atrás. E o que aconteceu que vocês estão projetando para essa relação uma história. A história de então, né? Então, quando isso acontece, o sistema repete uma situação. E as pessoas envolvidas nesse dar e receber têm que olhar para isso como adultos. Tem que sentar, mão na mão, olho no olho e conversar. E estabelecer o que está acontecendo, né? Para que o outro possa dizer para mim o que está acontecendo. Ser claro, o que está faltando, o que eu não estou te dando, o que nós deixamos escapar dentro dessa relação, né? Bom, eu queria falar de outras coisas também, até anotei aqui para não esquecer. O que outras coisas que tem esse campo da carência, que o dar e receber na relação faz com que haja e aconteça a traição. Quando nasce um filho, que eu acabei de explicar o que pode acontecer, a mulher sai da energia feminina e passa para a energia só maternal. E aí o homem não dá conta e vai buscar energia de mulher na rua. Isso acontece. Ou vice-versa, tá? Tem maridos também que ficam super paizão e trabalham que nem os loucos, não dão atenção mais para a mulher, tratam mal a mulher por várias situações, às vezes por ciúme do filho ou porque estão trabalhando demais, e aí eles podem enredar uma situação que venha lá do campo da família deles e trazer isso para a relação e conflitar a relação. E quando você trabalha demais, seja qualquer um dos parceiros, que esse é um outro dado importante, você tem que saber por que você está trabalhando demais. Será que o tesão acabou? Porque isso pode acontecer, gente. Porque quando você casa com alguém, você casa meio que apaixonado ainda, né? E a paixão, ela só dura 3 anos, quando tem uma relação sexual envolvida.
né? Quando vem filhos, isso tende a aumentar mais um pouco. Agora, o que que faz, o que que mantém a relação ainda atuante? É o dar e o receber, é o respeito, né? Esse posicionamento é que faz com que a relação continue. É você observar outras formas de dar amor, outras formas de receber amor dessa pessoa. Quando a paixão acaba, muda a dinâmica da relação. E é nesse momento é que entra o adulto. Porque se você continuar nessa relação com as carências infantis que você tem, bye bye. A atração acaba e a traição entra. De ambas as partes. Não tem a menor dúvida, tá? Aqui não existe só o homem que trai, a mulher. Não, não existe isso. Vocês sabem disso. Nós estamos em outra época. Sempre foi assim. E agora mais do que nunca, com a liberdade que a mulher conquistou. Então, a atenção que você dá, você precisa saber. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante numa relação é você declarar ao seu parceiro, na hora da sua intimidade, na hora gostosa, na hora que vocês estão bem um com o outro, o que você gosta, o que você sente falta, o que você precisa nessa parceria. Porque ele não vai te dar aquilo que você quer. Ele não sabe, ele não conhece. O dar e o receber dentro da relação, para não haver traição, tem que ser alimentada diariamente. É fazer um agrado. Observa do que seu parceiro gosta. Tem gente que está casado há 10 anos e não sabe do que a mulher gosta de comer, dos gostos pessoais dela de se vestir e vice-versa. E tem mulher que também não sabe do marido. Tem mulher que não cozinha, então não sabe os gostos da intimidade. Intimidade é que faz com que você entrose uma parceria e possa dar e receber de uma forma que traga equilíbrio para a alma daqueles dois que compartilham uma relação. Porque se você fica calada, se você não fala, o outro não vai saber. Então isso é uma das formas que vocês precisam esclarecer. Claro que tem pessoas que são muito brutas, né? Mas outra coisa que eu queria alertar, para que você não se sinta depois traída e dizer, ele mudou depois do casamento. Ninguém muda. As pessoas tendem a aumentar aquilo que elas já são. Então você tem que observar, quando você está namorando, quem é essa pessoa. Se ela tem tendência a beber, se ela tem tendência a xingamentos, se ela tem tendência a conflitos, se ela tem tendência a grosseria, porque a pessoa só vai ter uma tendência a aumentar. Porque esse é o padrão que ela traz do campo familiar dela. E se você viu isso na sua família, você aceita, porque você está acostumada. Mas depois, se isso aumenta, e aí você vai entrar na vitimação. Mas você está repetindo essa vitimação? Aí você vai dizer, não, na minha família não tinha isso. Não sei. Da onde que está isso? Se não existia, e se isso, se você aceitou no namoro, agora, quando você casou e teve filhos, vai piorar. E se não houve diálogo, pior ainda. Só com uma bela constelação que você talvez consiga clarear o que está oculto dentro dessa dinâmica. Porque existem muitas histórias que nós não sabemos, que nós nem ouvimos falar e nós acabamos repetindo histórias que estavam muito ocultas na nossa dinâmica familiar. Quando você está sempre dando afeto, carinho, atenção e não recebe, isso não tem equilíbrio.
Se você dá muito para o outro, ele ficou desempregado, aí eu começo a bancar tudo, não vai melhorar, não porque vai melhorar. O que vai acontecer, gente? Tem alguma coisa ali que tem que ser dada na mesma moeda. Porque senão ele vai ficar, você vai dando, e a pessoa vai ficando, ó, olha o hiato que tem aqui, ó, de dívida. E essa dívida pode ser financeira, pode ser afetiva, pode ser de qualquer jeito. Mas isso tem uma tendência a quê? Aquele que está em dívida cai fora. Ele vai ficar devendo demais. Ele não vai ter como pagar isso, né? Então isso é uma outra coisa que muitas vezes a pessoa diz, puxa, mas eu fiz tanto por ele, eu paguei tanto, eu fiz, quase que era um filho. Exatamente, você era uma mãe, você não era uma esposa, né? Porque aí fica difícil o filho transar com a mãe. Então nós temos que saber como está esse dar e receber, esse equilíbrio na relação. Se isso deixa de acontecer, gente, corre, senta e conversa. Ah, Selene, como é que faz isso? Sentando mesmo, frente um ao outro, de mão dada, olho no olho e dizer, olha, eu vou abrir meu coração com você. Eu estou me sentindo assim, eu já falei isso, eu acho que em alguma outra live, sobre uma outra coisa, eu falei isso. Mas eu acho que sempre é bom lembrar, porque as pessoas se esquecem que diálogo não é monólogo, nem é contestação, tá, gente? Diálogo é o seguinte, enquanto eu falo, o outro me escuta com respeito, porque eu comecei a falar, então é hierarquia. Enquanto esse está falando, esse escuta. Quando esse fala, esse escuta. Entendeu? Sabe aquela história, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha? Que a gente ouvia lá atrás, a avó falando, coisas das antigas. Esses ditados populares são fantásticos, porque eles nos mostram as coisas com uma sabedoria primitiva, né? Quase reptiliana até, mas é verdade. Você tem que aprender a ouvir, sem querer dar uma resposta para retrucar o que o outro fala. Porque senão você está contestando, e quando você está contestando, é a sua criança que não está sendo ouvida lá atrás. Porque quando ela queria falar, a mãe não ouvia. Cala a boca, menino, você só fala bobagem. Cala a boca, porque agora quem manda sou eu. Existem muitas histórias, muitas historinhas ocultas dentro das nossas dinâmicas de relacionamento que estão em atividade na hora que eu não resolvi algo lá atrás. Bom, então, quando uma mulher se submete demais, às vezes, ao marido, é porque ela depende do marido. Mas o que leva ela a depender desse marido? Por que ela não criou algo para ela? Algo que seja uma produção para ela, algo que seja uma capacitação para que ela não se sinta tão capacho, ou tão submissa, ou tão dependente. Então, as mulheres, às vezes, elas criam isso porque, mas isso é porque meu marido disse que eu não precisava trabalhar, que eu não queria que eu trabalhasse mais, mas você aceitou. Então foi uma escolha sua. Não pode reclamar dele agora. Então a escolha é sempre nossa. Mas será que eu queria mesmo trabalhar? Será que eu não queria ser dondoca? Aí é outra coisa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou repetindo uma história lá de casa, porque a minha mãe não trabalhava, era dona de casa, tomava conta dos filhos e da família, eu tenho que fazer isso também? Ok, mas depois não reclama, tá? Depende da posição que você ocupa também dentro da sua casa. Porque não é porque você seja do lar que você tem que ser desrespeitada e tem que ser maltratada ou tem que ser abusada, tá? Tem que saber o que está por trás dessa dinâmica que acontece muitas vezes quando você acaba tendo que se submeter porque você não tem para onde ir ou você não tem como
sobreviver se separar. Isso é muito triste, eu acho. Mas é uma dinâmica. E nós precisamos olhar para de onde que isso está reverberando e por que eu me sujeitei a fazer assim. Nessa compensação que nós temos do dar e do receber, eu acho que todos nós devíamos olhar para isso. Do que falta para mim e do que falta para o outro. E às vezes questionar mesmo. Bem, tá tudo bem com você? Eu estou deixando de te dar alguma coisa que te agrada e que falta? Eu não quero que a nossa relação caia na mesmice. Então, eu acho que nós podemos apimentar essa relação ou conversar sobre isso de vez em quando. Então, outra coisa que acontece também nas relações, quando a mulher fica muito em casa, cuidando de filhos, é que algumas mulheres não estudam ou não se instruem, ou não acompanham o homem na evolução dele, né? Isso acontece ao contrário também, tá? Existem homens também que ficam parados no tempo e mulheres que vão estudando e vão crescendo. Isso cria um hiato na relação do dar e receber. E o dar e receber está muito na troca do casal, na troca intelectual e afetiva, tá? Porque não é só uma troca sexual. Relacionamento, casal, não é só sexo, gente. Sexo é uma consequência, é a última coisa, tá? Porque o que mantém a relação no dia a dia é o que nós conversamos, é o que nós pensamos, é aquilo que nós embasamos a nossa relação. Como nós criamos os nossos filhos, como nós queremos viver, quais são os projetos que nós temos para o futuro, o que nós queremos conquistar, como que nós queremos ficar na nossa velhice. Isso tudo faz parte desse equilíbrio da inclusão no dar e receber. Ok? Então, deixa eu ver se fala uma coisa aqui. Quando esse equilíbrio, quando existe esse desequilíbrio e um homem trai, por exemplo, o Bert dizia uma coisa muito chata, muito difícil para as pessoas entenderem, é que quando você machuca alguém, isso pode ser das duas formas, boa ou ruim. Você tem que pagar mais ou menos na mesma moeda. Não estou dizendo que você tem que trair também, não. Mas você tem que fazer alguma coisa que o incomode, mas para ficar equiparado, tá? Agora, se você fizer muito mais, aí ele vai ficar devendo, ele vai ter que fazer alguma coisa a mais. Então, a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos dando, porque nós podemos dar muitas coisas. Podemos dar afeto, carinho, respeito, né, um bom relacionamento, mas podemos dar também muitas tranqueiras. Nós podemos dar desrespeito, né, falta de amor e a traição, que está em jogo, em geral, né? Quando essas dinâmicas do bem viver são declinadas, digamos assim. Quando não existe esses diálogos e esse respeito, aquele combinado que não sai caro nas relações, aí sim, aí tende o quê? Tende a fadar, né? Quando você não consegue esse meio termo, voltar para o equilíbrio e dizer, me perdoa, eu te perdoo, vamos começar do zero, agora estamos quites, mas acabou. A gente pode tentar. O vaso quebrou aqui, rachou ali, a gente deu uma emendadinha, mas se vocês mudarem a dinâmica e vocês perceberem qual é a tônica que está mantendo esse desequilíbrio,
através de uma imagem sistêmica, desse pensamento e dessas imagens que eu estou repetindo, a mesma postura do meu pai, e aí eu aqui a mesma postura da minha mãe, me submeto, e meu pai traía minha mãe, ou ele vai fazer a mesma coisa, e aí vocês ficam no mesmo enredo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão incluindo aquele pai que foi excluído, porque talvez tenha escutado, né? E agora nós vamos falar sobre isso, sobre as exclusões, que é um outro tema. Aquele que pertence, né, ao sistema não pode ser excluído. Uma vez pertencendo, ele vai pertencer forever. Não dá para quebrar. Mesmo que a gente se separe. Mas eu tive um filho com você. Então, você sempre vai pertencer e eu sempre vou pertencer ao nosso sistema familiar. Mesmo que a gente se case de novo. Porque este núcleo familiar, ele existe. E nada pode, ou ninguém pode ser excluído desse núcleo. Percebe a diferença? Então, aí acontece uma coisa que se chama exclusão, né? Alienação parental, por exemplo. Então, uma vez eu atendi um rapaz que ele tinha muita raiva do pai dele. E o pai dele já tinha morrido. Mas ele ouviu, a mãe dele se separou do pai, ele era muito jovem. E ele ficou, obviamente, nessa relação doentia, no lugar do pai. E a mãe, a vida inteira, metendo pau no pai. Alienação parental legal, falando mal do pai, porque o pai era isso, porque o pai era aquilo, porque o pai é isso, o pai é assado, o pai é ensopado. A vida inteira a cabeça dele encheu-se daquela história. E aí, no dia que ele veio colocar a constelação dele, por um motivo de trabalho, de grana, quando nós colocamos o pai e a mãe no sistema, foi muito interessante. A mãe, a representante da mãe, que eu acho que já até tinha morrido, ou estava muito velha, eu não me lembro mais, faz tantos anos. Mas isso me ficou marcado porque ele ficou revoltadíssimo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. A mãe cheia de amor para dar para o pai, se chegando, se insinuando, você percebia. E ela mesmo dizia, a representante dizia, eu sinto muita atração por ele. Eu gosto de ficar do lado dele, eu quero ficar do lado dele. Ele dizia, minha mãe não era assim, minha mãe odiava meu pai, porque meu pai não prestava, porque a minha mãe detestava meu pai, porque é isso, porque é aquilo, mas não sei o quê. E eu disse, olha só, você vai me desculpar, mas não é isso que a alma da tua mãe está me dizendo, não é isso que nós estamos vendo. Então, o que está por trás de uma mentira? O que você faz na cabeça de uma criança quando você fala uma coisa? Porque a briga de um casal é o seguinte, raiva e amor são assim, ó. Eu caso com você porque eu te amo apaixonadamente. E aí depois você me traiu e eu não aceito a traição, eu me separo de você e fico falando mal de você para todo mundo. Mas no fundo, isso é amor. Eu estou despeitada porque eu me senti traída. Mesmo que esse daqui tivesse dito, não, não foi nada, eu não acredito. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo mesmo me separar? Ou eu estou me separando porque a minha mãe foi traída pra caramba e nunca se separou e não se submeteu? E eu disse, isso nunca vai acontecer comigo. E aí o que eu faço? Eu abandono antes de ser abandonada de verdade. Isso pode acontecer, gente. E ele ficou tão revoltado quando ele viu aquela mulher, que era a mãe dele, que incutiu na cabeça dele uma crença de exclusão do pai, porque ele excluiu o pai a vida inteira. E naquele momento, ele viu aquela cena, ele ficou com muita raiva. Ficou com muita raiva.
porque ele perdeu a chance de ter uma boa relação com o pai. E nele, ali naquela relação, ele tinha inclusive raiva da mãe que falava mal do pai. E aí o que ele fazia? Ele repetia a história do pai. Porque ele vai ter que incluir esse pai de alguma forma na vida dele. Então, existem muitas nuances que nós não podemos, de forma alguma, jogar a primeira pedra, sabe? Criticar, julgar, discriminar por conta de uma relação que nós não conhecemos. Então, quando alguma coisa aconteceu, eu não posso esquecer jamais de que essa mulher e esse homem se uniram e fizeram um filho. E esse filho pertence a essa relação, a essa família. Todos pertencem. Não importa o que eles fizeram, importa saber que ele é seu pai, que ela é sua mãe. Não deu certo entre nós. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com você. Isso é coisa de adulto. E se história de adulto, criança não se mete. Isso dá para um filho uma situação de crescimento para ele. Que amanhã ele não vai repetir uma história. Porque vocês não permitiram que essa criança sentisse na alma dele que tinha que tomar uma posição em favor de alguém. E isso é muito difícil para uma criança. Ninguém merece viver uma situação dessa. E às vezes acontecem situações que isso é necessário. Bom, o importante é que essa criança, ela não repita essa história do pai ou da mãe, ou não vá atrair alguém assim. Bom, alguém tem alguma dúvida até agora do que eu falei? Tem alguma pergunta para fazer? Aproveita que nós ainda temos uns 10 minutinhos e aí eu posso fazer responder alguma coisa a respeito. No nível afetivo, né, quando nós vamos ver acontecer muitas traições ou muitas coisas acontecem nesses desequilíbrios, para que a gente possa perceber e ficar esperto de que possa haver algo a mais atuando nas nossas relações. E que muitas vezes não é culpa nossa. É inconsciente, totalmente inconsciente. E mesmo assim, é tão forte, né? Que nós não conseguimos nos liberar do mais do mesmo. E nós não precisamos repetir isso. Então nós precisamos ficar atentos. Qual é a função de uma relação? Em relação de amizades também é a mesma coisa. Meu pai expulsou o pai dele de casa porque ele traiu a minha avó. Olha isso, gente. Que filho é esse? Vamos combinar. Ele quis o quê? Ser maior do que o pai. Ele não respeitou a hierarquia. Quem tinha que resolver isso era a sua avó e não seu pai. Seu pai é filho. Ele, diante dessa situação, é muito pequeno. Não cabe a ele decidir quem vai sair. E quando o pai sai, quem é que vai ficar no lugar desse pai? É ele? Fica casado com a mãe? Meu pai expulsou o pai dele. Nesse caso, meu pai excluiu o pai dele da família. Sim, e a mãe foi conivente, porque a mãe permitiu, não é? Então, como assim que ele exclui o pai da família? E quando os filhos já são crescidos e enxergamos falhas do pai, né? Bom, ninguém é perfeito, desculpe, né? O que é importante nisso tudo é assim, meu pai, ele não é o que eu gostaria que ele fosse.
mas foi ele que me deu a vida. Então, por que eu não começo a olhar as coisas boas que ele tem, em vez de ficar apontando só os defeitos? E por que eu aponto só os defeitos? Eu ouvi quem reclamar dele? A mamãe? A mamãe que reclamava do papai? E eu hoje reclamo também? Ou são as minhas crenças que ficam apontando para as falhas dele? Eu posso fazer o quê? Nada. Se ele não é capaz de mudar, se ele não foi capaz de mudar, eu não posso fazer nada. Eu só posso aceitar o meu pai com as falhas dele. E quando os filhos já são crescidos, sim. Bom, então é isso. O que é que vai acontecer? O meu pai acabou traindo a minha mãe. Claro, com certeza. Porque na hora que ele exclui o pai, ele vai fazer o mesmo. Porque ele tem que incluir o pai. E de que forma que ele vai incluir o pai? Fazendo a mesma coisa. Para que ele seja aceito pelos filhos ou pela mulher. Porque ele não aceitou. E a mãe dele possivelmente também não. Como é que ficou essa história? Não é? E como é que fica isso? Então, não tem jeito. Você não pode desrespeitar a hierarquia. Ele fez duas coisas. Ele desrespeitou a hierarquia, porque ele era filho, ele não tinha esse direito, né? Nada dava a ele esse direito. Quem tinha que resolver isso era pai e mãe. Em assuntos de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não tem esse ditado também? Filho não pode se meter. Diferente, se o pai está espancando a mãe, aí sim, você pode chamar a polícia. A polícia pode intervir. Você entendeu? Mas você expulsar o seu pai de casa, aquela casa é dele. Foram eles que fizeram aquela casa. Foram eles que fizeram esse lar. Foram eles que fizeram essa família. Foi a sua mãe que escolheu esse marido. Foi a mãe que escolheu esse pai para você. E esse pai escolheu essa mãe. Você só nasceu porque eles tiveram uma noite de amor. É para isso que a gente tem que olhar. O que eles fazem com a vida deles não diz respeito aos filhos. E filho jamais deveria ouvir sequer uma briga de casal. Porque discussão e as coisas que nós não aceitamos um no outro, nós temos que falar entre quatro paredes, porque não diz respeito à criança. Mas minha mãe perdoou o pai, o meu pai, e eles continuam casados. Ok. E aí como é que ficou o dar e receber? O que ela fez para compensar isso? Ela transa com ele? Porque isso às vezes acontece. Então o que pode acontecer numa situação dessa? Uma situação dessa é a seguinte: o homem trai a mulher para pagar um preço. E aí a mulher faz o quê? Nunca mais você vai meter na cama. Para pagar uma dívida e ficar em equilíbrio. E aí eles ficam em casa como o quê? Como irmãos. Como é que fica isso? Ou como mãe e filho? Como é que fica isso? Nós não sabemos. Aí é uma questão do casal. Como eles conseguiram equilibrar essa relação? Ok? E eles continuam casados. E eu espero que bem. Né? Porque quando existe um sistema em que ela repete alguma história da família, por exemplo, a mãe dela também era traída. Ou então eram mulheres que não tinham uma libido muito grande, né? Porque às vezes tem mulheres que não têm uma boa libido. Então você tem que observar se é uma taxa hormonal, se é algum problema físico, porque se você tem alguma questão que não corresponde à libido do seu marido, o que vai acontecer se você tira a energia feminina? É carne, gente, não é amor, tá? Eu tô falando de sexo, é diferente. Amor é uma coisa e sexo é outra. Os dois juntos é fantástico. Eu já falei sobre isso numa live.
ele vai olhar para essa energia feminina na rua. Ele vai buscar uma energia feminina, porque precisa disso. Tá. Então esse papai e essa mãe ficaram como mãe e filho. É o que você acha. E é o que pode ter acontecido. Eles conseguiram um equilíbrio. Tem mulheres que ficam punindo a vida inteira o homem pela falcatrua deles. É uma forma deles se compensarem. E ele, como culpa, como se sente culpado, não só por esse ato, mas pelo ato do passado, ele se submete. Gente, vamos combinar, né? É horrível a gente ter que fazer essas coisas e bancar e manter esse equilíbrio, mas é o que acontece na maioria das relações. Oi, Carla Queiroz, querida! Essa então é a dona do pedaço. Ela sabe muito bem como é que acontecem essas coisas a nível sexual, né, Carlinha? Bom, gente, alguma pergunta a mais a respeito disso? Porque, na realidade, esses sistemas acontecem mesmo e nós temos que ter muito cuidado. Primeiro com a nossa postura de mulher, com a nossa postura de mãe, com a nossa postura de filha e de filho, né? Nós temos um lugar na vida. Em cada ambiente que nós vivemos, nós temos um lugar. E no nosso trabalho. Então, nós temos que ter cuidado também com esse movimento, para que a gente não se sinta traído também, às vezes, nas relações de afeto, né? De amizade, né? Porque isso às vezes também acontece. Então, o olhar sistêmico sempre faz com que eu não tome uma crítica ou um julgamento logo de cara. E eu não passe à frente, ou não atropele os sistemas que estão ao meu redor. Então, quando eu respeito a hierarquia, um filho jamais poderia expulsar um pai de casa só porque ele traiu a mãe. O que acontece entre o casal, entre um homem e uma mulher, o filho não pode interferir, né? Nós temos que ter respeito por essa hierarquia. O casal é que tem que decidir o que eles vão fazer da vida deles. E os filhos têm que acatar. Mesmo que ele seja mais velho, ele tem que se colocar na posição de filho. O que ele pode é tentar mediar e tentar saber o que aconteceu, mas não tomar o lugar do outro, não se colocar maior do que o pai ou do que a mãe. E aí ele está desrespeitando a hierarquia. Ele está traindo a si mesmo e está traindo ao pai e à mãe, né? Porque isso também é uma traição. Você não se colocar no seu lugar. Não se colocar no seu lugar não é se submeter. É saber qual o lugar que te pertence. Tá? Isso é muito importante. Saber o lugar que você tem na família faz com que você não traia os irmãos, por exemplo, né? Porque existe toda forma de traição. Eu poderia ficar falando aqui muito sobre outros tipos de traição. Mas as pessoas estão sempre pensando na traição homem-mulher. E não existe só esse tipo de traição. Existem traições de amigos. Meu pai mesmo foi traído por um melhor amigo dele, foi padrinho de casamento dele, né? Quando ele foi fiador desse amigo, e esse amigo lesou o meu pai. O meu pai perdeu casas, esquinas de casa, perdeu bens, teve que vender muitas coisas para pagar uma dívida que não era dele. Isso é uma traição. É uma traição, é uma deslealdade para com um amigo. Então, nós temos que ter muito cuidado para quem a gente está se abrindo. O que vem de lá? O que eu posso esperar? Mas, às vezes, é assim. Você paga um preço. Então, existem outras formas de deslealdade, né? A traição
né, de um amigo que falsifica a sua assinatura para que você pague um preço que não é seu. E a justiça, às vezes, não olha isso. Então, existem muitas outras formas de ser traído. Não é só homem e mulher, mas essa é o que mais a gente vê, é o que mais a gente fala, né? Traição de amizades, por exemplo, né? Essas coisas acontecem. Também sofri muito com amigos. Então nós precisamos entender a dinâmica que está por aí. Selene, meu marido, colocou o nosso caçula como principal na família. Como eu posso agir? Estou perdendo o controle da situação. Que idade tem seu caçula? Né? Porque existe uma situação muito difícil quando o pai ou a mãe tira o filho do lugar dele e coloca no lugar do outro, por exemplo. Um pai, dependendo de se for empresa, né? Mas o pai querer que um filho assuma o lugar dele na família, de chefe da família, de que ele que vai ter que dar as coordenadas ou ter que sustentar essa família, ele está tirando o filho do lugar. E isso é muito complicado, é muito difícil. Você precisa sentar com o seu marido ou então fazer uma constelação rápido para botar uma ordem nesse sistema. E seu marido tem que ver essa constelação, porque é importante ele saber por que ele está fazendo isso, né? Se ele não se sente capaz de ser o chefe da família, de assumir as responsabilidades da família, por que ele está querendo que o outro fique? 16 anos é uma criança ainda. Ele nem maior de idade é. Ele não pode assumir absolutamente nada. Ele tem que viver a adolescência dele. E o pai tem que ser um pai que norteie ele. Se esse pai não está norteando ele, está colocando ele fora do lugar dele, esse menino vai ficar sem cumprir as etapas de vida dele, não é? E tem que ver por quê, de que forma que esse marido está fazendo isso e por que ele está fazendo isso, né? Então isso é um caso muito sério que eu acho que você tem que correr para botar uma ordem nesse núcleo familiar, para que os filhos não fiquem fora do lugar, certo? Gente, uma boa noite para vocês. Eu vou ter que encerrar porque senão eu vou perder. Eu falei sobre alienação parental também aqui e é muito importante que vocês escutem isso depois. Vai lá no YouTube, se inscrevam, tem várias palestras lá que não estão no Instagram e foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez, tá bom? Um grande abraço e até quinta-feira que vem.